Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18. Então, logo mais à noite, se você puder trazer os seus familiares, jovens, adolescentes, pessoas que, de repente, do seu conhecimento, estão envolvidos aí com essas situações do usuário de drogas, pode trazer, porque Deus tem uma palavra muito especial para a igreja e também para as famílias. Há esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aos Filipenses capítulo 2, verso 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida, corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus abençoe a sua palavra linda nessa hora. Senhor nosso Deus, obrigado a Deus por esta manhã, quando nós, como igreja, como família, reunidos neste lugar, ó Deus, estamos aqui para adorar o Senhor. Adoração em gratidão pela salvação, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por isso, nessa hora, nós pedimos que a mente e o coração do teu povo seja aberto, seja sensível à tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Deus, fale a cada coração nesta manhã, de maneira que haja crescimento espiritual, fortalecimento espiritual e despertamento, ó Deus, para a realização da tua obra aqui neste lugar. Que o Senhor abençoe os nossos amigos, irmãos que nos visitam nesta manhã. Ó Deus, que seja uma manhã também de alegria no coração dos nossos visitantes, que seja uma manhã de edificação para as suas vidas, e que eles também sintam, ó Deus, o prazer, a alegria em servir ao Senhor. O Senhor a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele chama a atenção da igreja que está na cidade de Filipos para o seu desenvolvimento, o seu caminhar como igreja. Na sexta-feira foi realizado um culto de gratidão pelos 25 anos do ciclo de oração. Um trabalho realizado pela RCA às sextas-feiras pela manhã, quando as irmãs se reúnem para a oração, todas as sextas-feiras. E eu fiz a meditação e reflexão no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, estava falando com os irmãos na sexta-feira, e a carta aos Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Filipe, uma carta muito fraternal, amiga. Se você observar a carta aos Filipenses, não tem muita coisa de teologia, mas ele trata a vivência diária dos cristãos. Então, quando ele está falando aqui no segundo capítulo, o desenvolvimento da salvação, ele fala de maneira que todos entendam, porque ele esteve com esses irmãos, ele evangelizou esses irmãos, a igreja foi organizada, tá? Os irmãos estavam unidos, servindo ao Senhor. Só que Paulo, nesse momento aqui, ele está encarcerado, ele está preso.
preso por qual motivo? Pela pregação do Evangelho. Então, quando o Evangelho ele confronta com a realidade que o mundo vive, e na época, o domínio romano, né, as crenças diferentes, a ideologia grega, ali na região, predominava. Então, quando Paulo chega pregando o Evangelho, ele vai confrontar as ideias, a filosofia da época, ele vai confrontar os princípios dos judeus. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele não veio para harmonizar a vida que o homem sempre levou desde a sua formação, mas ele veio para confrontar, para uma mudança de vida. Você, quando recebe Jesus como Senhor e como Salvador, a sua visão de mundo, ela é mudada. Você não consegue ver mais o mundo da forma que você via antes. Então, quando você fala das pessoas que estão vivendo à margem da lei, vivendo na contramão dos princípios e valores da sociedade, você, como cristão, você já não pode dizer o seguinte: é melhor matar logo todo mundo, acabar com essa raça não tem jeito, né? Esse povo não tem jeito. A sua visão cristã é diferente. Ela é tão diferente que a pregação do Evangelho tem como alvo as pessoas que estão vivendo na contramão, tanto dos valores morais e éticos da sociedade, como também dos valores espirituais. Então, o apóstolo Paulo, ele trazendo essa mensagem de libertação, trazendo essa mensagem de esperança, ele veio confrontando com as ideias da sua época, e por isso ele acaba preso. Mas a prisão do apóstolo Paulo não foi motivo para a interrupção da pregação do Evangelho. De repente você pode pensar assim: mas eu me converti, e depois que eu me converti, as coisas ficaram difíceis para mim. Eu comecei a ter problemas em várias áreas. Mas o Evangelho não promete facilidade. Você agora aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Não é propaganda de pode-chorar, onde tem solução para tudo. Sempre tem um aparelho novo para acabar com o seu problema. Não é. Mas é o poder de Deus que vai te dar condição de caminhar e superar todas as dificuldades da sua vida. É diferente você caminhar com Jesus e caminhar sem Jesus. O caminhar com Jesus vai te dar uma visão diferente. O caminhar com Jesus vai te dar esperança de que há solução. O caminhar com Jesus vai mostrar a você uma realidade nunca vista. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que passaram, este tudo se fez novo. É uma visão nova. Uma visão nova de família, uma visão nova de sociedade, uma visão nova no seu local de trabalho, uma visão nova em todas as áreas da sua vida. Então ele diz assim: irmãos, eu gostaria que vocês obedecessem não só a minha presença. Ele já não podia estar mais com os filipenses, ele estava preso. E a sua prisão poderia desencadear um desânimo nos cristãos. Poxa vida, Paulo entregou sua vida a Jesus, ele se esforçou, ele trouxe o Evangelho até nós, e Deus não fez nada para livrá-lo da prisão. De repente, algum cristão pode pensar assim: depois que eu me converti, as coisas ficaram muito difíceis para o meu lado. O apóstolo Paulo também. Porque o apóstolo Paulo, quando ele saiu de Jerusalém para perseguir os cristãos, ele saiu com carta
com autoridade constituída para prender os cristãos, para matar os cristãos, para fazer o que bem entendesse com os cristãos. E quando ele se converte, ele agora passa a ser alvo dessas autoridades. Ele agora já não é mais quem prende, mas ele agora é um prisioneiro. Ele agora está sofrendo as algemas, né, que um dia ele autorizou a colocar em alguém, ou colocou em alguém. Só que a visão de Paulo a respeito das suas aflições é que ele entende que quando ele foi preso, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho aos magistrados. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que Paulo e Silas na prisão, pela meia-noite eles cantavam e oravam, e houve um grande terremoto, e ali o carcereiro e a sua família, todos se renderam a Jesus como Senhor e como Salvador. Os guardas ouviam o canto de Paulo e Silas. Então aquela prisão não foi motivo para o desânimo, mas foi motivo para entender que era um novo tempo, uma nova oportunidade na pregação do Evangelho. Então agora ele escreve aos Filipenses dizendo: irmãos, eu não posso estar com vocês, por isso eu peço que vocês desenvolvam a vossa salvação com temor e temor. Então ele está dizendo: a minha ausência não é motivo para o desânimo, mas é uma oportunidade para vocês desenvolverem, crescer espiritualmente, porque o crescimento espiritual, ele é individual, ele é pessoal. Você não pode crescer espiritualmente pela sua esposa. A sua esposa não pode crescer espiritualmente por você, porque Jesus ele entrou no seu coração e é Ele que vai fazer esta obra no seu coração. Por isso, duas pessoas, um cresce mais rápido espiritualmente, o outro menos. Porque o desenvolvimento da salvação, que nós chamamos de santificação, porque a salvação é um ato. Você creu, você se arrependeu, você confessou Jesus como Senhor e como Salvador, você é salvo. Então a salvação é um ato. A santificação é o processo de crescimento cristão. Então aqui, ele usa o termo de desenvolver a vossa salvação, mas no sentido dele: cresça no caminho da santidade, no caminho em que vai conduzi-los à constante presença de Deus em suas vidas. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando você coloca a sua vida na total dependência do Senhor, você vai crescer espiritualmente. Você vai ter força para vencer os obstáculos. Porque o realizar a vontade de Deus é obra de Deus na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 6, fortalecendo o Senhor na força do seu poder. Então o fortalecimento que vai produzir crescimento espiritual na sua vida é o poder de Deus agindo em você. A obra da igreja, a obra realizada, a missão da igreja é Deus agindo através de você. Então, o que faz você ser um cristão maduro, isto é, com maturidade cristã, é o poder de Deus agindo em você. O que faz você cumprir a missão é o poder de Deus agindo através de você. Por isso, quando esse mesmo apóstolo escreve aos Romanos, no capítulo 10, lá no livro, vai dizer assim: como crerão se não ouvirem a palavra de Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é Deus agindo através de você. Ele age em você para o seu crescimento e age através de você para a salvação daqueles que estão perdidos. Então, ele diz: porque Deus
tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazem tudo sem murmurações, nem contendas. Naquela igreja, naquele povo também havia algumas divergências no seio da igreja. E quando nós nos referimos à igreja, para muitos a visão é isso aqui. Igreja é aquele prédio que tem lá na Rua Valícia, número 60, Santa Cruz da Serra, onde eu vou durante a semana, onde eu vou dominicalmente para culto. Sair dali e deixar de ser igreja. Não. A igreja é os salvos por Jesus. Então, mesmo que não esteja havendo contenda nessa convivência aqui eclesiástica, pode estar havendo contenda lá na sua casa. E lá você também é igreja. Pode estar havendo alguma desavença no seu ambiente social, de trabalho. E lá também você é igreja. Então ele diz: fazem tudo sem murmurações, nem contenda. Então não é porque aparentemente todos aqui estão sentados esta manhã, todo mundo, um olhando para a luz do outro, né? Quietinho, que não esteja havendo murmurações e algumas contendas. Porque mesmo que não esteja acontecendo neste ambiente, pode estar acontecendo no seu viver diário, porque no seu viver diário você continua sendo igreja de Cristo. Então, fazem tudo de acordo com a soberana vontade de Deus. Por qual motivo que nós temos uma missão como igreja? Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, ele está dizendo que uma das maneiras da igreja cumprir a sua missão é a igreja ser um referencial. A igreja ser um referencial social. Por quê? Porque a sociedade, ela é corrompida. Então hoje, quando você vai abrir os jornais, ou você vai ouvir através dos meios de comunicação, você vai falar de corrupção. Ultimamente, parece que toda a cidade, todo prefeito está sendo destituído do cargo por causa do envolvimento de corrupção. Você está acompanhando aí os meios de comunicação, de vez em quando o prefeito de tal lugar assim perdeu a sua função. Agora quem vai assumir é o vice-prefeito ou o secretário da Câmara. Por quê? Porque há indício de corrupção, há investigação. Aí você vai lá para Brasília, né? Também está instalado ali a corrupção. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, a igreja, ela deve realizar a sua obra sem contenda, sem murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então a igreja, ela tem a missão de ser uma luz que resplandece no meio da sociedade corrompida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. O que ele está dizendo é que o trabalho que ele fez ali na cidade de Filipe, o trabalho que ele fez em Roma, o trabalho que ele fez ali pregando o Evangelho aos gentios, não se tornasse em vão. Porque às vezes você investe em alguém, tanto no campo material quanto no campo espiritual, e o final, o resultado é decepção. Poxa, eu investi tanto na educação do meu filho e não deu em nada.
Eu investi tanto, né, na minha família e não deu em nada. Eu investi tanto fazendo estudo bíblico como fulano e tal. Eu investi tanto carregando ele para a igreja. Eu investi tanto dando assistência. E vejo que não adiantou nada. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, preservem a palavra da vida, para que na volta do Senhor Jesus, eu me glorie, né? Eu me sinta realizado de que o trabalho que eu fiz com vocês não foi em vão. O que ele está dizendo aqui, de uma forma bem clara e objetiva, irmão, eu quero encontrá-los na eternidade. Eu tenho certeza da minha salvação. Paulo está dizendo. Eu sei que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu estarei lá. E neste dia, eu quero sentir o prazer de saber que vocês também estão lá. Ou estarão lá. Então, ele fala de uma forma bem objetiva, dizendo: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e congratulo. Então, assim como o vinho era derramado e perfumes aromáticos eram colocados sobre o altar no momento da oferta do sacrifício, ele diz: assim mesmo, se o meu sangue for derramado por causa da pregação do Evangelho, eu fico feliz. Se por ter pregado o Evangelho para vocês teriam se convertido, e de uma forma simbólica, porque o vinho e os perfumes, líquidos, aromáticos, eram colocados sobre o altar no momento do sacrifício. Era uma prática que havia. Então, mesmo que o meu sangue seja simbolicamente feito como uma oferta, mesmo que eu morra aqui na prisão por causa da pregação do Evangelho, eu me alegro com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo está dizendo que a missão da igreja, ela depende de cada um. Você precisa desenvolver a sua salvação. Não que você esteja sendo salvo, mas que você está crescendo espiritualmente, porque você um dia foi salvo. Então, o que caracteriza a salvação de uma pessoa é o seu crescimento espiritual. Eu aceitei Jesus como Senhor e como meu Salvador, eu estou salvo. E aí? Qual o resultado positivo dessa sua afirmação? Você está crescendo espiritualmente? As pessoas estão conseguindo olhar para você e ver frutos espirituais na sua vida? Porque os frutos espirituais, a própria palavra já diz, frutos do Espírito. Então você, ao ser salvo, não é bonzinho, porque a sua natureza, a minha natureza, a natureza humana, ela é má. Por natureza. Essa até é uma redundância, né? A natureza é má por natureza. Mas você foi formado, como diz o salmista, em pecado me formou minha mãe. Então a nossa natureza, ela é má. Então quando você se converte, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração e na sua mente. Então você vai desenvolver frutos espirituais. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então a natureza, ela vai sempre puxar para o lado
carnal. Mas o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida vai sempre te conduzir para as obras espirituais. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, desenvolver a vossa salvação, isto é, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, do nosso Senhor. E esse é o desejo nosso nesta manhã, que nós como igreja, de uma forma pessoal, cresçamos. Você precisa crescer espiritualmente. Você aceitou Jesus? Aceitei. Então, você está vivendo uma nova vida. E o desejo de todo pai, o desejo de toda a família, é quando nasce uma criança, o desejo é vê-la crescer. E mesmo alguns pais tenham um sentimento assim, totalmente contrário à natureza, bom seria se ele ficasse sempre pequenininho. Porque os filhos vão crescendo, e há um dito popular que filho cresce e os problemas também crescem junto. É isso? Os filhos vão se tornando adultos e os problemas vão aumentando. E alguns pais têm aquele saudosismo, quando ele era nenenzinho, eu botava ele no berço e ele ficava ali. Eu botava no carrinho e ele ficava ali. E agora eu perdi o controle. Eu falo para ele ir, ele já foi. Então, não tem como você reter ou deter o crescimento de uma criança. Porque ele vai crescer naturalmente. E a vida cristã não é diferente. Você nasceu em Cristo, então agora você vai ter que crescer em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está falando. Irmão, nós somos salvos. E por isso devemos desenvolver a nossa salvação de maneira que sejamos referência, ou nos tornemos referência para o mundo que está corrompido e perdido nos seus pecados. Então, que Deus te abençoe e você nessa manhã sai daqui entendendo o que Deus quer da sua vida. Não faça nada porque alguém está te obrigando. Alguém está me obrigando para a igreja. Venha para a igreja porque você se sente alegre em estar na presença do Senhor Jesus. Participe da obra de evangelização porque você se sente feliz participando deste maior investimento que a humanidade pode realizar. Porque o investimento espiritual, ele vai dar a você riquezas neste mundo e riquezas na eternidade. Não a riqueza que o ladrão rouba, não a riqueza que a traça destrói, mas as riquezas eternas, porque a vida eterna começa a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e como Salvador. E não se esqueça, um dia, esse corpinho bonitinho, saradinho, vai baixar sobre tudo. E quando ele quando morre, seja bonitinho, seja feinho, seja magrinho, seja gordinho, seja pobrinho, seja riquinho, temos que enterrar, porque senão ninguém aguenta daqui a 24 horas. Então, por isso, o investimento espiritual, ele te dá vida eterna neste mundo e para toda a eternidade, porque o nome já tem vida eterna. Então, que Deus te abençoe e que você cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez rendemos graças ao Senhor, porque a Tua palavra, ela fala ao nosso coração. Ó Deus, ela mostra-nos qual é a Tua vontade. E por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, que todos, ao sair daqui esta manhã, saiam dispostos ao buscar cada vez mais o crescimento e o fortalecimento espiritual. Que ninguém saia daqui desanimado, mas que todos saiam daqui renovados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, que prestar culto a Ti seja um privilégio, seja uma alegria para cada um dos nossos irmãos. Que estar aqui dominicalmente, semanalmente, envolvidos na obra de evangelização, seja motivo de alegria para a igreja. Que ninguém saia daqui esta manhã desapontado, mas que todos saiam daqui, ó Deus, direcionados
para o alvo que é Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove a alegria no seu coração em cada manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.